Olá! Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do mini-curso Carreiras da Educação Superior Federal. Hoje, vamos falar sobre os agentes públicos. Para começar, falaremos sobre o cargo público, o lugar dentro da organização com o nome, atribuições e responsabilidades definidos por lei. Estes se classificam de várias formas, dentre as quais se destacam as seguintes. Quanto à posição estatal, os cargos podem ser de carreira, quando possuem carreira estruturada em classes e níveis, com possibilidade de progressão e promoção, e os cargos podem ser isolados, quando não possuem essa estrutura. Quanto à garantia do ocupante, os cargos podem ser comissionados, quando de livre nomeação e exoneração, e ocupados sem necessidade de concurso. Podem ser efetivos, quando preenchidos por concurso público e com direito à estabilidade, e, por fim, os cargos podem ser vitalícios, como os ocupados por juízes, que possuem a garantia de perder o cargo apenas por sentença judicial definitiva. Além do cargo, também existe a função pública, que é o conjunto de tarefas de um cargo, como as funções de confiança, que são atribuídas temporariamente a servidores de cargo efetivo, como as funções de direção e chefia. Apresentados os conceitos de cargo e função, podemos estudar o agente público, termo bem amplo que se refere a todas as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado. E dentre os agentes públicos, temos os agentes políticos, que são aqueles que têm um vínculo político, não profissional, com o Estado, como o presidente, governadores, prefeitos e parlamentares. Também temos os agentes honoríficos, que são cidadãos sem vínculo profissional com o Estado, designados para compor comissões técnicas em razão de sua reputação e conhecimento. Como exemplo, podemos citar os membros do Conselho Nacional de Educação. Claro, também temos os servidores estatais, que são aqueles com relação de trabalho profissional e contínua com a administração. Isso inclui tanto os servidores públicos da administração direta e autarquias, como os empregados de pessoas governamentais de direito privado, como as empresas estatais, por exemplo, Correios e Banco do Brasil. E, por fim, temos os particulares em colaboração, que são pessoas que atuam em nome do Estado, mas sem perder a condição de particulares, como os mesários eleitorais, que são convocados nas eleições, e os médicos credenciados de clínicas privadas que atendem pelo SUS. Por fim, apresentamos nessa aula um ponto que gerou recente discussão jurídica: o fim da obrigatoriedade do regime jurídico único. Bem, a Constituição, originalmente, previa um regime jurídico único para os servidores da União, dos estados e dos municípios. Para os servidores federais, esse regime foi estabelecido pela Lei nº 8.112/90. Porém, em 1998, a Emenda Constitucional número 19 acabou com essa obrigatoriedade, permitindo que a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, fosse usada para regulamentar o trabalho de servidores públicos da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas de direito público, no lugar do regime jurídico único. Ocorre que em 2007, o STF concedeu uma liminar na ação direta de inconstitucionalidade número 2135 e suspendeu essa mudança, fazendo o regime jurídico único voltar a ser obrigatório. A reviravolta final, porém, veio em novembro de 2024, quando o STF julgou o mérito da ação e decidiu que a emenda era sim constitucional. O resultado? Hoje não há mais a obrigatoriedade de um regime único. A administração pode optar entre o regime estatutário e o seletista, mas para não gerar instabilidade, o STF determinou que o regime dos atuais servidores não pode ser alterado. E assim, fechamos a nossa terceira aula. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre a educação pública em nível superior. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.